Sejam todos bem-vindos ao podcast Sem um Tostão. Eu me chamo Suelen Gonçalves, estou aqui com a minha amiga Ana Veiga no nosso primeiro episódio. Nasceu nosso podcast finalmente, Ana. Finalmente saiu do papel, Su. E 2 vezes por mês a gente vai estar aqui com vocês, trazendo convidados das mais diversas áreas pra gente conversar sobre tudo que vocês possam imaginar, mas sempre com uma pitadinha de dinheiro, finanças e investimentos. E Ana, dá pra gente começar nesse nosso primeiro episódio, né? Por que é tão importante a gente falar de dinheiro? Eu sei que a gente é assessora de investimento, a gente lida com dinheiro no nosso dia a dia, mas a maioria dos nossos clientes já está realmente naquela fase de patrimônio consolidado, né? De realmente olhar para investir. E hoje, aqui até dentro desse nosso projeto, é dar um passinho atrás e falar de dinheiro, né? Lá do início, da dificuldade, né? Que a maioria dos brasileiros tem nessa lida com o dinheiro, né? O que você acha que é tão importante a gente olhar para isso, a gente lidar com isso, né? Dar esse passo atrás? Com certeza. Quando a gente pensa na cultura do brasileiro, ninguém fala sobre dinheiro. Eu penso até sobre a minha vida, na minha família, na minha casa. Ninguém nunca me ensinou a cuidar das finanças. Eu lembro de quando eu era criança, de meu pai sempre fazer planilhas. Não sei se na época tinha planilha no Excel, mas ele fazia planilhas de alguma maneira, eu anotava. Todas as contas da casa, sempre foi muito organizado financeiramente. Só que ele nunca me disse, Ana, vamos sentar aqui e vamos aprender como cuidar das suas contas. E isso não é de maneira alguma culpa dele ou dos nossos pais. Tem muito a ver com a falta da cultura de educação financeira aqui no Brasil. Então, a gente não aprende a cuidar do nosso dinheiro, a gente não aprende a investir, a gente não aprende a poupar. Acaba até entrando muito no assunto que a gente vai falar depois, que é a questão de dívidas, porque a população brasileira é muito endividada justamente porque não sabe como lidar com o dinheiro. Mas se a gente for dividir em tópicos essa resposta, o primeiro que eu pensaria por que é tão importante falar sobre dinheiro é pela questão da liberdade que o dinheiro pode trazer pra gente. Porque você pensa, tudo que você quer fazer depende de dinheiro. Quero mudar de emprego. Se eu quero mudar de emprego, eu preciso estar confortável financeiramente para poder tomar aquela decisão, ou eu já preciso ter uma outra proposta de emprego que vai me gerar dinheiro. Então, se eu não tenho uma reserva financeira, por exemplo, eu não posso trocar de emprego tranquilamente. Se eu quero fazer uma viagem, eu preciso de dinheiro. Ou coisas básicas do nosso dia a dia. Se eu quero, não sei, tem algum exemplo aí que vem na tua cabeça? Tudo que você precisa fazer hoje, a gente precisa de dinheiro. Por isso que eu acho que dinheiro traz muita liberdade e é o fator principal de a gente ter que falar sobre isso. Quando a gente pensa, até indo para a questão de endividamento, quando a gente pensa hoje na população brasileira, em torno de 78% dos brasileiros ainda são endividados. Então, a gente pegando esse ponto principal, falar sobre isso é extremamente necessário. Isso que você comentou, o fato de a gente ser assessor de investimentos, a gente acaba lidando só com o topo da população, né? Que é aquele percentual pequeno de pessoas que conseguem poupar, conseguem investir, mas a gente não consegue conversar com as pessoas que têm dívidas. Então, a gente trazer esses assuntos acaba sendo muito importante. Isso é a maioria, né, Ana? Se a gente for olhar e pegar esses números, você vê que 78% da população brasileira estar endividada é um número muito alto, né? Muito então, alto. De fato, você tem ali uma pequena parcela da população que conseguiu chegar nesse patamar de consigo poupar, consigo investir, tenho ali uma reserva até pensando em aposentadoria, né? Tenho já um patrimônio consolidado. Mas a maior parte da população, de fato, ainda está ali remando, né? Para sair das dívidas, para conseguir lidar, né? E sustentar uma casa, né? Então, sustentar ali necessidade básica mesmo. Então, de fato, é importante a gente olhar para isso e entender o que está acontecendo, né? É claro, existe sim uma parcela da população que tem dificuldade, porque justamente se ganha muito pouco, né? Existe sim esse ponto, só que a gente tem também uma grande parte da população que tem uma renda ali considerável, só que não sabe lidar com essa renda, né? Não sabe lidar ali no dia a dia para fazer sobrar, né? Acaba fazendo más escolhas, né? Más escolhas com esse dinheiro, entrando em situações, né, que acaba gerando endividamento
por essa falta de, né, onde que eu posso gastar, onde que eu posso segurar, esse ponto que você comentou, né, até pra gente conseguir ganhar mais dinheiro, você tem que ter dinheiro, né, porque como é que eu vou trocar de emprego, como é que eu vou buscar uma oportunidade melhor, ou às vezes, de repente, correr um risco um pouquinho maior ali na minha carreira, se eu não tenho uma reserva, eu não vou me sentir seguro pra isso, né, então, tudo acaba girando em torno de dinheiro, a gente precisa olhar pra isso, né, eu sei que o brasileiro tem muito esse tabu de falar de dinheiro, né, as pessoas evitam, as pessoas têm vergonha, né, de falar de dinheiro. A gente, como assessora, a gente fala disso o tempo todo. Mas quando a gente vai para as nossas famílias, né, para os nossos amigos que não são da área, não sei se isso acontece contigo, do pessoal ter vergonha, ter, de quanto que ganha, porque tem esse ponto, assim, né, Sempre. Em toda roda de conversa que você pega, você nunca vai falar... às vezes as pessoas se sentem mal de falar o quanto ganham, ou tem um desconforto em falar sobre dinheiro de maneira geral. Em casa a gente não fala, em roda de amigos muito menos, assim, a não ser que você comece a entrar em roda de grupos de pessoas que você vai falar mesmo sobre negócio, outras coisas, acaba entrando no assunto dinheiro, senão a gente acaba não falando. Essa questão de ser um tabu vem muito das crenças que a gente traz da nossa infância. Então, eu, por exemplo, já ouvi pessoas da minha família falando que alguém da família só ficou rico porque fez algo errado. Ou porque, enfim... O rico não presta. E dinheiro tem não muito traz isso. felicidade. E esse tipo de frases que ficam na nossa cabeça e a gente nem não é algo que fica no inconsciente. Então, a gente falando sobre isso, a gente vai mudando isso e com certeza é só conversando que a gente resolve esse problema. O próximo tópico, a gente começou dando uma introdução aí sobre por que é importante falar sobre dinheiro e agora, né, ao longo dos próximos assuntos, a gente vai tentar trazer para vocês ideias, dicas do que a gente pode fazer para sair para mudar esse pensamento de que é ruim falar sobre dinheiro e de que é ruim ter dinheiro. E o primeiro ponto que vem na nossa cabeça ali é o quê? Dívidas. Então, hoje, a maior parte da população, a gente sabe que é endividada, né? O que a gente conversou antes, 78% da população. Muito vem porque da parte de ser muito acessível conseguir financiamentos e você conseguir, por exemplo, crédito hoje no Brasil. Você entra, por exemplo, no Nubank, que é o mais comum. Tem ali fácil, você consegue X de crédito, é só você clicar num botão, entra dinheiro na tua conta. E não fica muito claro quanto que você vai ter de juros, quanto você vai pagar de juros, qual que vai ser o custo final da tua dívida. Quando a gente pensa também em financiamento de imóveis. Eu vou financiar um imóvel, pra que eu olho? Eu não olho para o quanto vai me custar essa dívida lá no final, se eu vou pagar o dobro ou o triplo do valor. Eu olho para a parcela. Se a parcela cabe no meu bolso, beleza, eu vou lá e faço financiamento. Então, a próxima pergunta para ti é justamente isso. Como que uma pessoa poderia sair das dívidas, buscar um caminho para sair das dívidas? Isso, e esse ponto que você colocou, Ana, das facilidades que a gente tem hoje em dia, né, de acesso a dinheiro, de acesso a crédito, por um lado, é muito positivo, a gente como consumidor, né, a gente viu que o mercado financeiro ele expandiu muito nesses últimos anos, então hoje a gente tem aí uma infinidade, né, de banco digital, corretora. Isso é muito positivo como consumidor, né? Só que, ao mesmo tempo, quando a gente pega um consumidor que ele não tem, né, muito discernimento ali do que fazer, de como que lida com dinheiro, do que é bom, o que tá caro, o que não tá, o que a gente vai ter como consequência é mais endividamento, né? Então, o pessoal acaba ali pegando o cartão de crédito de várias instituições diferentes, vai se endividando, e é cheque especial. Esse ponto você colocou financiamento, o pessoal olha para a parcela, mas não vê quanto que vai ser essa dívida daqui a 10, 20, 30 anos, né? Trata, às vezes, o cartão de crédito como se fosse um dinheiro extra que você tem. Porque eu ter 10 mil reais de limite no meu cartão de crédito não significa que eu vou ter aquele dinheiro pra pagar a conta no final do mês. Então, Sim, vai virando uma bola de neve. Às vezes você ganha 3, mas o meu cartão tem limite de 10. Opa, se o banco me deu 10, é porque eu posso gastar 10, né? Ele acha que eu posso gastar 10 que eu vou conseguir pagar. E aí você acaba usando todo aquele valor ali e vira uma bola de neve. Realmente não tem pra onde correr, né? Então, isso acaba acontecendo, acontece bastante. E qual que é o primeiro ponto, né? Como que a gente resolve? Primeiro,
a gente tem que olhar para isso, né? A gente tem que olhar para o dinheiro. Eu sei que isso acontece com muita gente, isso já aconteceu comigo no passado, de, não quero nem olhar, né? Não quero nem ver, lá no final do mês eu vejo como que tá a situação. E esse é o primeiro grande erro, né? A situação tá ali, você olhar ou não olhar para aquilo, não vai mudar o fato de que você vai ter uma dívida ali no final do mês, não vai mudar o fato de que você vai ter que dar um jeito de pagar, né? Então, a gente precisa parar, olhar para a situação, né, e começar a ter uma organização, né? Eu organizar, entender como é que está a minha situação atual, organizar essas dívidas, né? Ok, sim, estou endividado, né? Onde que eu dou prioridade? O que é mais importante aqui? Primeiro, onde é que eu tenho juros maior, né? A gente precisa se livrar dessas dívidas, que são justamente essas dívidas que, se eu ignorar, ela vai aumentando cada vez mais, né? Então, eu olho para isso primeiro. Se você já está num nível ali de endividamento que, de repente, você já foi, já está lá com o seu nome em SPC, em Serasa, né? Então, já entra aquele processo de renegociação de dívida. Então, entrar em contato com essas instituições, tentar renegociar a dívida, né? Tentar ali ver parcelas que caibam no teu bolso e que consiga diminuir um pouco os juros. Acho que um passo antes ainda tem que descobrir qual que é o custo daquela dívida. Porque às vezes as pessoas nem sabem, né? Exato. Eu nem sei o quanto tá me custando aquela dívida, qual a taxa que eu tô pagando por ela. Então, você talvez ligar num banco, ligar na instituição e descobrir. Exatamente. Parar, organizar, planilhar tudo ali, o que eu tô devendo, o que não, o que é prioridade, o que não, onde é que tá o juros maior, né? Onde é que eu tô pagando mais aqui. Então, começar a fazer esse contato com esses teus credores, né? Fazer essa renegociação. Se existe, de repente, possibilidade de um pagamento à vista, às vezes com juros muito menores, às vezes vale você guardar um pouquinho de dinheiro, tentar dar uma segurada para já fazer esse pagamento à vista, se livrar logo dessa dívida, né? Então, o primeiro ponto-chave é organização. Eu entender aonde que eu tô, né? Priorizar aquilo que eu tenho um juros maior, depois eu vou para aquelas outras dívidas, né? Que o juros já está um pouquinho menor, ou que de repente pode esperar, né? Então, ali a gente vai por ordem de prioridade mesmo para poder ir se livrando, tá? O que eu consegui pagar à vista, o que de repente eu consegui economizar para já quitar aquilo de uma vez, ótimo. O que não der, a gente vai tentando parcelar, vai tentando organizar realmente ali dentro do teu orçamento doméstico, né? E realmente fazer esse trabalho de como é que eu vou fazer daqui para frente, né? Me livrei das dívidas, ótimo. E agora? Né? Como que eu vou organizar esse meu salário, essa minha renda, a renda da minha família, para que eu consiga atender todas as necessidades, que caiba no meu orçamento, que eu consiga trazer um pouco de lazer ali para minha família, mas ainda assim eu consiga sobrar um pouco de dinheiro no final do mês, né? Sobrar dinheiro que seja para viagem, seja para pensar no meu futuro, no futuro dos meus filhos, né? Então, o primeiro ponto é realmente encarar a realidade, encarar a situação que tá, ter esse processo de organização, né? Priorizar o que é mais importante e aos pouquinhos ir pagando. Não adianta, tem que pagar. Com certeza. Até falando, pra gente trazer assim, um pouquinho de números, muitas vezes as pessoas não sabem como que funcionam as taxas de maneira geral dos enfim, cheque especial, rotativo do cartão de crédito. Eu já vi casos até próximos de mim, assim, meu cartão deu, sei lá, R$500 a mais do que eu podia pagar. Aí eu fui lá e parcelei em 10 vezes. E aqueles R$500, eles viram um valor absurdo no final. Porque a taxa hoje do rotativo do cartão de crédito, ela é uma das maiores taxas de juros que a gente tem hoje. Peguei dados do início desse ano, uma média do Brasil, dos cartões de crédito que a gente tem no Brasil, é de 330% ao ano. Você pensa, 330% ao ano é muito alto. É maior do que qualquer outro tipo de empréstimo. Então, às vezes, se você está, por exemplo, pensando em parcelar o cartão de crédito, tem a opção de a pessoa fazer o quê? Pegar um empréstimo com o banco, se ela conseguir crédito de alguma maneira, quitar o cartão de crédito, sim, que vai sair mais barato do que ela utilizar o rotativo. Então, o rotativo é quando você parcela basicamente o cartão de crédito. E aí, um outro dado legal que eu acabei pegando aqui pra gente poder conversar é a média das taxas de juros do empréstimo pessoal dos grandes bancos. Você pega a maioria dos grandes bancos, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, etc., a gente tem uma média de 6% a 8% ao mês de juros.
Então, você pensa, se pagar 8% de juros ao mês, isso é o que a gente ganha num investimento hoje no ano de rentabilidade. Sim. Né? Imagina a gente conseguir, né? Um investimento que pague tudo pague isso. 8%. Nem com... Né? Nem Não. um agiota ganha isso aí. Exatamente. Então, acho que é isso, assim. Então, só para resumir a ideia das dívidas, é isso. É você conseguir se organizar, olhar para suas dívidas, ver quanto que cada uma delas está custando. Você começar a pagar primeiro as mais altas, né? Com juros mais altos. E aí, depois, entra na questão das finanças, que é o que a gente vai entrar aqui para frente. A próxima pergunta que eu queria te fazer... passando essa parte de dívidas, beleza, já consegui quitar minhas dívidas, já tô me organizando financeiramente. Às vezes a gente sabe que não vai ser rápido, não vai ser de um ano pro outro que você vai conseguir fazer isso. Mas como que eu saio dessa parte de dívidas para começar a economizar? Tem um passo que vem aí. Sem dúvida. Então, é realmente bem como você comentou. Primeiro, né, a gente entender como é que tá a nossa situação atual, né, como que tá o orçamento da minha família, o que é prioridade, o que não é, né, o que eu posso ir cortando aos pouquinhos, essa questão de cartão de crédito, né, de acesso, de ter vários cartões. Eu sei que hoje em dia a gente tem vários programas, né, de, não, vou comprar tudo no cartão de crédito, porque daí eu ganho milha, eu ganho cashback. Isso é muito válido, é interessante, desde que você seja uma pessoa que realmente tem essa organização. Bem controlada financeiramente. Isso, se você não tem essa organização, como é que você vai ter ali 10 cartões? Como é que você vai querer passar tudo no crédito, né? Não dá, não faz sentido. Vai chegar no final do mês, você vai se perder, vai acabar endividado, aquele teu 1% ali que você ganhou não vai compensar esses 300% que você vai ter que pagar, né, de rotativo de cartão depois, né? Então, se conseguir priorizar realmente. Vou pagar no débito, vou pagar em dinheiro. Por quê? Porque ali a gente tá sentindo, né? Eu tô sentindo o dinheiro sair da minha carteira. Eu tô sentindo o dinheiro sair no banco. Porque tem essa coisa muito psicológico, né? De, não tô vendo, só vou olhar lá no final do mês. Aí chega no final do mês que tu viu ali fatura tá... o que eu fiz. Uma outra ideia, eu, por exemplo, uso muito o cartão de crédito ou para milhas, ou para receber o cashback, né? A gente tem, por exemplo, hoje um cartão que paga 1% de cashback de volta em tudo que você compra. Então, uma opção para quem não é muito controlado financeiramente é você compra no cartão, mas você tem que ter o dinheiro ali na conta que você vai pagar o cartão já para cobrir aquele valor. Então, o máximo que você pode gastar no cartão é o quanto você tem em conta corrente. Então, aí você pelo menos consegue manter e ao mesmo tempo ter o benefício das milhas. Mas mesmo assim tem que ser controlado, porque é muito fácil você começar a usar o cartão a mais do que você quer e pensar, nossa, eu preciso muito disso. Eu acho que quando a gente entra nessa parte de economizar, entra muito a questão da psicologia financeira também. Tem um livro muito legal que eu li recentemente, acho que é um dos meus livros preferidos hoje, que é Psicologia Financeira, o nome, do Morgan Housel. E esse livro fala justamente disso, que o fato de a gente precisar entender como funciona a nossa... Como que a gente lida realmente com o dinheiro, porque dinheiro é muito mais emocional do que racional. E o que a gente pode fazer para tomar decisões mais racionais ao longo da nossa vida. Com relação a compras. Eu sou muito assim. Eu preciso muito de uma coisa X. E você fica que você precisa. E no fim, nem tudo aquilo você realmente precisa. Sim. E quando a gente fala de dinheiro, a gente sempre vai querer algo a mais. Nunca acaba. A não ser que você tenha muitos milhões de reais, sempre tem algo a mais que você possa comprar. Que você quer. Você tem um carro X, você pode ter um carro melhor. Você tem uma casa com uma decoração X, você poderia fazer uma reforma e deixar aquela casa maior, ou mudar para um lugar maior. Sempre tem algo a mais que você pode conseguir. E se você não entender que aquilo esse processo sempre vai continuar dessa maneira, você sempre vai você querer não para. mais. A gente se acostuma, né? Então, para quem andava de ônibus, quando compra o primeiro carro, meu Deus, você está realizando o teu sonho da tua vida, né? Passou um ano ali que você comprou o teu primeiro carro, você já não quer mais aquele carro, agora você já quer um carro automático, agora você já quer um carro com ar-condicionado. Então, aos poucos, a gente sempre vai buscando ter um pouquinho além, ter um pouco a mais. E claro, isso é positivo, né? Só que a gente precisa ir colocando isso no orçamento de uma forma que não pese, né? Então, tomar esse cuidado, entender realmente o que é prioridade e se essas escolhas que a gente está fazendo no dia a dia tá indo de encontro com aquele nosso projeto maior,
né? Porque todo mundo tem um projeto maior, uma meta maior, né? Como que eu quero estar daqui a 10, 20, 30 anos, né? As minhas atitudes de hoje em dia, não só frente a dinheiro, mas frente a tudo, né? Estão indo de encontro, né? Será que se eu permanecer, se eu continuar com as atitudes que eu tenho hoje em dia, eu vou conseguir alcançar meu objetivo maior lá na frente, né? Então, a gente tem que olhar para isso. Então, o ponto principal é você ter uma motivação maior para você deixar de gastar hoje e alcançar algo no futuro. Que acho que esse que é o ponto mais difícil do dinheiro. Isso. Por exemplo, eu tenho o objetivo de ter minha independência financeira daqui a 15 anos. Eu quero ter dinheiro suficiente para meu dinheiro me gerar uma renda e eu poder fazer o que eu quiser. Beleza, esse é meu objetivo. Eu vou precisar abrir mão de muita coisa hoje. Sim, Ou sim. pelo menos vou ter que selecionar como que eu vou utilizar meu dinheiro para fazer sobrar no final do mês. Realmente não é fácil fazer sobrar, porque você tem que abrir mão, às vezes, de um jantar que você quer, sei lá, sair para jantar com seu namorado. Ou você quer muito fazer uma viagem, mas aquela viagem você poderia adiar mais um tempo em prol do teu objetivo maior. Então, é tudo questão realmente de a gente ter que, às vezes, abrir mão de coisas hoje. Sim, e é muito estímulo o tempo todo, né? Principalmente com a internet, assim, você tá vendo o tempo todo, tá ali em tela, é celular, é televisão, né? Até o meio que tu vive, né? Às vezes você vive num meio ali onde as pessoas já estão num nível realmente que conseguem, né? Ter acesso a coisas, a produtos que você ainda não consegue. Então, é natural, é do ser humano. A gente quer ter acesso àquilo também. Só que, de fato, precisa, né? Precisa parar e ver se realmente aquilo faz sentido, se você precisa ter aquilo agora, né? E aí, voltando até para esse ponto ali que você comentou, até de cartão, de milha, né? Do que eu faço, de como que... posso usar o cartão de crédito? Pode, né? Se a gente tem organização, a gente pode usar. Né? É benéfico, né? Eu até aproveitar desses pontos de programa de milhagem. Só que se eu não tenho organização, realmente aquilo ali não vai me ajudar, né? Aquilo ali vai ser mais um problema que eu vou ter no final do mês, tá? Então, a gente tem que realmente ser muito realista com a nossa atual situação, né? Hoje, Suelen, eu consigo lidar com 3, 4, 5 cartões de crédito? Eu sou organizado o suficiente para isso? Eu sou. Então, tá. Não, eu não sou? Então, vamos ser realistas. Não dá. Né? Não dá, porque senão às vezes a gente acaba se perdendo. Então, acho que esse é um dos primeiros pontos, né? Priorizar, fazer essas compras à vista, né? Vou usar o cartão de crédito, tudo bem, mas então vamos limitar. Quanto que eu posso gastar de cartão por mês? Né? Colocar um valor. Eu pago tanto de aluguel, eu pago tanto de aluguel. Eu preciso ter uma reserva de tanto por mês, né? Seja lá para o meu objetivo, seja lá para a minha aposentadoria. Quanto que eu posso gastar com cartão? É 2, é 3, é 5. Então tá, então eu tenho que respeitar esse limite. Tô comprando, eu tenho que estar acompanhando. Opa, já deu 4 mil aqui, então agora eu já tenho que começar a segurar, né? Então tem que ter esse acompanhamento. Para onde que tá indo esse dinheiro? Para onde que tá indo esse cartão de crédito? Onde que eu tô gastando mais? Tô gastando muito com comida? De repente, pedindo muita comida fora? Será que eu consigo segurar um pouco e comer um pouco mais em casa? Levar comida para o trabalho? Né? Será que eu tô saindo muito? Gastando muito com lazer? Né? Então, olhar para a situação atual, entender para onde que está indo esse meu dinheiro, para onde que eu posso começar a cortar e não só para esse ponto de, vou realizar um objetivo, tenho uma meta lá no futuro, mas entender que hoje nós somos jovens, né? Hoje a nossa capacidade produtiva é grande. Hoje eu consigo trabalhar 12, 14, 15 horas se for preciso. Consigo dormir 5, 6 horas por noite. Não é saudável? Não é, mas eu consigo, a gente consegue. Só que daqui a 10, 20, 30 anos a gente vai conseguir fazer isso? A gente vai querer fazer isso, né? Só que se eu não tiver uma organização financeira agora, eu vou precisar daqui a 10, 20, 30 anos estar trabalhando 14, 15, 16 horas por dia para poder manter ali meu padrão de vida, para poder me sustentar. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? De que eu preciso abrir mão, às vezes, de um pouquinho agora, para daqui a 10, 20 anos eu tenho uma qualidade de vida maior, né? Sem precisar trabalhar tanto, sem precisar me esforçar tanto como a gente vê hoje em dia, que é a situação de tantos brasileiros, né? Para fechar esse tópico, então, o primeiro ponto é você conseguir ter mais consciência, tomar mais consciência da sua relação com o dinheiro e tomar decisões financeiras mais conscientes. Isso tudo é exercício mental mesmo. Uma dica prática é, eu quero comprar uma coisa X, eu quero gastar com tal coisa. Você pode evitar comprar aquela coisa por pelo menos 2 semanas. Pensar por 2 semanas... Se naquelas 2 semanas você achar que ainda é válido você fazer aquela compra, enfim,
aí beleza, é porque realmente era importante para você. Se não, se ficar na dúvida, é porque você realmente não precisava daquilo. Então, essa é uma dica. Depois, é organizar suas contas numa planilha. Tem uma planilha de quanto tá entrando, quanto tá saindo, olhar para os teus gastos. E a partir daí, você vai conseguir, provavelmente, economizar ao longo do tempo, se você fazer isso com constância. A gente entrando num outro ponto agora, depois que a gente passa de uma fase que a gente saiu das dívidas, a gente conseguiu começar a economizar um pouquinho, a gente começa a pensar num ponto que assusta todo mundo e que tem sido muito falado nesses últimos anos, que é inflação. Inflação, a gente fala muito disso todos os dias, principalmente no nosso trabalho, né? Mas é o aumento generalizado dos preços. Então, a gente está vendo isso no supermercado, a gente entra hoje no... Um produto específico que eu notei muito é o leite, por exemplo. Nossa, você entrava no supermercado, o leite era R$2 uma caixa de leite. Hoje eu acho que é 8 em alguns lugares. A gasolina, a gente sentiu muito a gasolina. Chegou a bater R$7 quase o litro há um tempo atrás. Agora que a gente está vendo uma queda no preço da gasolina de novo. Mas tudo isso a gente sente muito no nosso bolso. E a gente precisa pensar em alguma maneira de se proteger da inflação. Então, esse aí é o próximo tópico que a gente vai debater, né? Como proteger o nosso dinheiro da inflação. Sim. E isso é um ponto muito importante, né, Ana? Porque Brasil, inflação é normal, né? É algo que a gente vê aí durante toda a nossa vida, né? Hoje, claro, a gente pega ali inflação de 10%, 12%. Na época dos nossos pais, você pega lá anos 90, você tinha inflação de 80% por ano, né? Então, você tem... de 2000 de inflação. Inflação absurda, né? Então, se a gente está sofrendo agora, imagina como que foi lá na década de 90, né? Então, claro, apesar de ser um assunto que é muito comum na vida dos brasileiros, muita gente ainda não tem nem consciência, nem de como é que funciona, né? De como que eu me protejo, porque às vezes você está ali com uma inflação de 10%, de 20% ao ano, por exemplo, só que o teu salário não reajustou aquilo ali, né? Então, às vezes, eu ter um investimento, por exemplo, que só me corrige da inflação, né? Eu só estou mantendo o meu poder de compra, né? Não estou ganhando nada, só estou mantendo o meu poder de compra. Olha qual a importância de um investimento, né? Porque nem sempre o nosso salário vai corrigir e vai acompanhar a inflação. Então, a gente precisa achar métodos, né, para pelo menos manter, né, e seguir ali de acordo com a inflação do Brasil, que é sempre uma surpresa. E aí, quando você deixa o teu dinheiro parado, por exemplo, no banco, na conta corrente, é isso que você falou, ele está desvalorizando ao longo do tempo, porque os preços estão aumentando, então você não vai mais comprar. Se no início do ano você ia no supermercado e fazia compras para o mês com R$1.000, a gente tendo um ano de inflação alta, talvez você precise de 1.500 para comprar exatamente as mesmas coisas no final do ano. Só usando um exemplo generalista. Então, como que a gente pode fazer para proteger o nosso dinheiro que está no banco da inflação? Vamos voltar um pouquinho e pensar em como que os nossos pais faziam para proteger o dinheiro deles da inflação. Eles, primeiro, compravam imóveis. Então, imóvel, historicamente, no Brasil, sempre teve uma tendência de valorização. Então, a gente comprava um imóvel porque sabia que daqui a 20, 30 anos aquele imóvel ia valer mais. E ao longo do tempo eu ainda poderia receber os aluguéis, por exemplo, se eu estivesse alugando um imóvel. Uma outra forma de tentar proteger o dinheiro da inflação é investir na poupança, por exemplo. Hoje a gente sabe que o retorno da poupança não está cobrindo a inflação, mas é uma forma de pelo menos você rentabilizar o teu dinheiro. Então, era a opção que a gente tinha, nossos pais, nossa família lá colocava o dinheiro na poupança. Um outro investimento muito comum é o quê? Previdência privada. Porque todo gerente de banco já falou alguma vez de um PGBL. Então, nossos pais iam lá fazer o quê? Uma previdência privada para eles, uma previdência privada para a gente. Porque rendia alguma coisa. Conforme no Brasil a gente foi tomando mais consciência de educação financeira, aprendendo sobre investimentos, a gente foi entendendo que existem outras opções de a gente realmente conseguir superar a inflação nos nossos investimentos. Então, quando a gente fala de investimentos, às vezes parece muito complicado, muito difícil, mas nada mais é do que uma forma de a gente conseguir rentabilizar melhor o nosso dinheiro para que a gente tenha mais dinheiro no futuro. E aí a gente tem vários investimentos que a gente não vai entrar muito em detalhes hoje aqui, mas tem investimentos tão conservadores quanto poupança. A gente pega a renda fixa, por exemplo. E a gente tem investimentos um pouco mais agressivos, que seriam ações, fundos imobiliários, mas que a gente também consegue ter bons retornos. E se a gente montar uma carteira bem estruturada, a gente consegue superar a inflação. Então, no fim das contas, hoje a melhor forma de você buscar superar a inflação
é através dos investimentos. E aí, para isso, a gente precisa estudar, precisa entender como funciona, mas é uma excelente opção. Sim, sim. Hoje não tem muito como fugir, né? O mercado financeiro, ele teve uma expansão muito grande nesses últimos anos, né? O pessoal está falando mais sobre investimento, o que é muito positivo. Então, hoje em dia, você tem aí, né? Você pega Instagram, por exemplo, você tem lá né, cada 3 perfis, você tem lá alguém falando sobre investimento, sobre ação, sobre, né? Fiquei milionário com isso, com aquilo outro, né? E às vezes o pessoal meio que se espanta com isso, mas a gente precisa falar de investimento. E a gente precisa saber, entrando nesse ponto, por onde estudar, para você ter informação de qualidade. Exato. Porque tem muita gente que fala, por exemplo, falou em investimentos, já pensa em trade. Day trade, swing trade, etc. E hoje, a gente, como acaba trabalhando no mercado, a gente sabe que qual percentual... Você, que trabalhou bastante tempo com bolsa de valores... Quantas pessoas ganham dinheiro operando day trade e swing trade? Sim. Não sei se 1% das pessoas que operam, ou só os profissionais. Exato. Então, a gente precisa falar de investimentos, mas vincular o que realmente faz sentido para a média da população, que não é aquela pessoa que fica 100% ou todo dia... operando, enfim, investimento é muito mais do que isso, né? E é engraçado que o brasileiro, ele se atrai muito por isso, né? Do ganhar dinheiro rápido. Rápido, fácil. Ganhar dinheiro rápido, né? Por isso que a gente tem tanto esquema de pirâmide e as pessoas continuam caindo nesses esquemas de pirâmide, né? Então, não existe isso, não existe ganhar dinheiro rápido, não funciona dessa forma, né? Então, como que a gente ganha dinheiro? Realmente, a gente precisa pensar no longo prazo, né? Hoje existe investimento para todo tipo de perfil. É o perfil que é mais conservador, que era aquele perfil lá, de repente, dos nossos pais, dos nossos avós, que antigamente comprava muito imóvel, né? Ah, não, mas eu tenho medo. Então, opa, olha um pouquinho mais ali para renda fixa. Você tem um perfil ali dos pessoal que já gosta um pouquinho mais de risco. Então, sim, né? A gente tem uma bolsa brasileira que, apesar de todas as dificuldades que a gente vive no país, toda a especulação que a nossa bolsa sofre, a gente sabe que a gente tem uma bolsa que ela tem bastante volatilidade, né, comparada a bolsas que são muito mais maduras lá fora, mas ainda assim, nós temos empresas muito boas dentro da nossa bolsa e tem muita oportunidade ali. Então, realmente, é só a gente buscar investimentos, né, que estão de acordo com o nosso perfil, né, ser consciente, ver se realmente aquilo ali que está sendo passado faz sentido, né, e esse ponto de ação até é muito engraçado, assim, que é muito importante a gente olhar. As pessoas, elas buscam, às vezes, ações nessa promessa do vou ficar milionário, né, como é que eu ganho dinheiro rápido, mas as pessoas precisam entender que a ação é uma empresa. Então, se o teu vizinho lá, o Joãozinho, te convidou para fazer uma sociedade, ele tem uma padaria lá na esquina da sua casa, né? O dono da padaria chega para você, Ana, você quer ser sócio aqui na minha padaria? O que você vai fazer? Você vai analisar, você vai ver, vamos ver como é que tá essa padaria aqui. Como é que tá de dívida essa padaria, né? Como que tá de lucro, né? Como é que tá de perspectiva aí aqui no nosso bairro, na nossa cidade. Faz sentido, realmente. Né? Para ver se faz sentido. Aí o pessoal vai para a bolsa, simplesmente pega lá qualquer papel, vai lá ver o papel da modinha, né? A empresa da modinha que nem sabe direito o que faz, né? E não é assim. Não é assim que é feito. A gente precisa olhar para a empresa, entender fundamento. Essa empresa tem dívida, essa empresa ela está num setor que é um setor que tem bastante perspectiva, que está em crescimento. Essa empresa tem um bom patrimônio, é uma empresa que já está consolidada no mercado. Então, a ideia é a mesma. Se eu quero ganhar dinheiro com ações, é possível? Sim, é possível. Só que eu preciso ter esse olhar. Eu preciso fazer essa análise, né? Não posso ir lá fechar os meus olhos, comprar a primeira empresa que eu ver na frente e depois ficar lá desesperado, porque o papel caiu 10, 20, 30%. Né? E ter essa visão de longo prazo. Porque Brasil, né? E não só Brasil, bolsa, a gente sempre vai sofrer muito com especulação. E no fim das contas, a gente tem que a gente sempre volta para a questão do objetivo. Você tem um objetivo de longo prazo, você quer, por exemplo, guardar e investir dinheiro para a tua aposentadoria. Então, você tem que pensar em escolher bons investimentos para que eles te gerem frutos lá no futuro. A gente é muito imediatista, às vezes, quando a gente fala de bolsa, né? Você quer ganhar dinheiro rápido, você quer colocar um lucro no bolso rápido, mas não é assim que funciona. No fim das contas, a gente sabe que não é assim que funciona. A gente acaba entrando até no outro assunto, que é a aposentadoria. Porque, apesar de cada pessoa ter um objetivo diferente, você talvez queira
comprar um carro novo daqui a 2 anos. Ah, eu quero fazer uma viagem X daqui a tanto tempo. Cada um tem os seus objetivos, mas no fim das contas, o objetivo de longo prazo que converge para todas as pessoas é a aposentadoria. Porque a gente sabe que, mesmo que não seja um objetivo claro, você vai chegar lá na frente e você vai precisar de dinheiro para você ter uma velhice mais tranquila. E aí a gente entra em alguns pontos, que é, por exemplo, o INSS. A gente sabe que hoje a gente tem um sistema no Brasil de previdência pública, previdência social, que é o sistema de repartição. Então, as pessoas novas trabalham para pagar a aposentadoria das pessoas mais velhas. E à medida que a população for envelhecendo, essa conta não vai fechar. Por isso que tem muita gente que fala que a previdência social é a maior pirâmide financeira que existe no Brasil, porque uma hora a conta não fecha, uma hora vai quebrar, né? A base não vai mais conseguir sustentar o topo, que é quem está recebendo a aposentadoria. Então, entrando nesse assunto, a gente tem que pensar em como a gente pode criar a nossa própria aposentadoria, que é o modelo, por exemplo, dos Estados Unidos, que você vai poupar para você ter um investimento lá no futuro que te gere uma renda. Entrando nesse ponto, como que uma pessoa ela pode pensar em se organizar financeiramente para ter a sua aposentadoria lá no futuro? Acaba juntando tudo que a gente falou, né? Mas você quer falar um pouquinho sobre esse tema? Sim. Não, acho que esse é um ponto muito importante, né? Porque a maioria dos brasileiros acabam dependendo meio que exclusivamente do INSS, né? E primeiro você tem já aquele ponto de que diminui muito a tua renda, porque você tem um teto lá no INSS, então depende, né, de quanto que você vai ganhar. Às vezes você passou lá a tua vida toda tendo um rendimento alto, né? Uma renda mensal, até porque você tem bonificação, você tem, dependendo da empresa que você trabalha, e chega lá na tua aposentadoria, você vai se aposentar lá com o teto máximo do INSS. Não sei se você lembra do teto máximo, acho que é 7 mil e pouco. 7 e pouco, 7.800, né? Esse é o máximo que você vai ganhar ali se aposentando pelo INSS. Então, já tem esse primeiro ponto que você tem que pensar, né? Opa, será que hoje, claro, né? Eu sei que não é a realidade aí da maioria das famílias brasileiras, né? Mas hoje, se você tem ali uma renda de 10, de 15, de 20 mil por mês, né? Será que eu vou conseguir lá na minha aposentadoria, que é justamente a fase onde você tem mais problema de saúde, né? Ou é justamente a fase que você pode descansar, que você quer viajar, que você quer aproveitar a vida, né? Será que eu vou conseguir com esse 7? Aí você vai ter que diminuir o teu padrão de vida. O teu padrão de vida, né? Então, primeiro esse ponto. Então, eu já tenho que ter uma reserva só pensando nisso. Vai diminuir muito meu padrão de vida e lá eu vou estar no momento da minha vida que eu vou demandar mais, né? E outro ponto é justamente essa questão. Será que dá pra gente confiar, assim, 100% no INSS? Né? Será que isso não pode quebrar em algum momento? Será que não pode ter ali, eu realmente ficar na mão? Né? Então, a gente precisa, sim, ter outras fontes, né? Buscar a previdência privada, buscar outros tipos de investimento, para não ficar 100% dependendo do governo, né? Porque, no final, é isso que acaba acontecendo. O INSS, ele acaba tendo muitos benefícios. Por exemplo, ele acaba servindo como um seguro, né? Então, e muitas pessoas são obrigadas a aportar no INSS, acaba não sendo uma escolha. Mas o ponto, acho que é o que a gente quer trazer aqui, é que tem que ter um complemento. No fim das contas... Não ser 100% dependente, né? Exclusivamente do INSS. Exatamente, para manter o teu padrão de vida lá na frente. E como que a gente consegue fazer isso? Seguindo todo esse fluxo que a gente veio falando aqui. Primeiro, você não pode ter dívidas. Porque se você tem dívidas, você, ao invés de estar recebendo juros, você está pagando juros. Então, o teu dinheiro, ele acaba perdendo valor ao longo do tempo, né? Você está gastando ele para pagar juros, taxa de juros para banco. Depois, você precisa conseguir economizar. Então, se você não adquirir consciência de como você lida com o teu dinheiro e de como você cuida das tuas contas, fazendo planilha de finanças, etc., você não vai conseguir fazer sobrar dinheiro no final. Então, você precisa cuidar do teu dinheiro. E trazer esse hábito de fazer sobrar dinheiro no final do mês. Seja 50, seja 100, não importa, né? Isso tem que se tornar um hábito. Então, começa de onde está agora, né? Realmente economiza, segura um pouquinho aqui, segura um pouquinho ali, para fazer sobrar. Né? Então, você vai começar o primeiro mês com 50, depois com 100, 200, daqui a um ano com 1.000. Só que isso tem que se tornar um hábito na vida, né? Porque sem isso, a gente não vai conseguir passar para a próxima fase. Então, E até acho que depois desse ponto de economia, só complementando, Ana, e aí é onde entra, né? Opa, agora eu já sou uma pessoa que
eu tenho minha situação financeira organizada, já consigo, né, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, não tenho dívida. Tenho ali já uma primeira reserva de emergência. Continuo nesse processo de acumular patrimônio, né? Tô conseguindo guardar cada vez mais. Aí é onde eu vou começar a olhar para investimento, vou começar a olhar para, né, meu dinheiro tá seguindo ali, tá corrigindo conforme a inflação, não tô perdendo dinheiro para a inflação, tô conseguindo guardar dinheiro pensando lá na minha aposentadoria, pensando nos meus objetivos, nas minhas metas, né? É isso que vai fazer lá no longo prazo, né, a gente ter uma vida mais tranquila, que é o que todo mundo quer. E aí você também, nesse ponto, criar um plano estruturado. Às vezes você fica, beleza, eu vou guardar dinheiro, mas eu não sei quando que eu vou atingir o meu objetivo. Então, existem alguns sites, tem um até bem legal que a gente pode deixar na descrição do vídeo depois, que é um simulador de independência financeira, que você coloca o quanto que você consegue guardar por mês, o quanto que você já tem de dinheiro investido hoje, e aí ele te diz, tá, você precisa de tanto para poder se aposentar e ter uma renda X. E isso é muito legal, a gente fazendo contas, às vezes dá até uma motivação a mais para você dizer, tá, beleza, essa é a minha meta, é isso que eu preciso conseguir guardar por mês. E às vezes, com o teu salário, acho que a gente acabou nem entrando nesse ponto, você não vai conseguir. Você pensa hoje, uma pessoa que ganha R$2.000 por mês, como que ela vai fazer sobrar R$300, R$400 por mês? Sim. A gente sabe que o custo de vida hoje no Brasil é alto, a gente sabe que a inflação tá alta também, então fica muito difícil de poupar. Então, o que você precisa fazer? Você precisa pensar em como ganhar mais dinheiro. E aí entra aquela questão de você sair da média do que as pessoas fazem. Porque às vezes você só trabalhando ali 8 horas por dia, você não vai conseguir fazer sobrar dinheiro. Então você precisa fazer algo além. Tem um milhão hoje de formas de você fazer dinheiro com internet hoje. Ou se você precisar, às vezes, conseguir um trabalho extra nas horas vagas. É isso, é muito de se jogar e tá correndo atrás, porque uma hora a oportunidade vai acabar surgindo se você estiver buscando, né? Pra quem tá buscando, aparece. Sim. A gente sabe que não é fácil, não tô dizendo que é fácil, mas... A gente sabe, né? A gente trabalha bastante também, é sofrido, mas tem sim, tem forma da gente ganhar dinheiro. Tanto eu quanto a Ana, a gente veio de uma origem, né, Ana? A gente tá na luta aí também, tá buscando, né? Mas a gente já passou até por essas fases do tipo, aqui eu tenho que vender o almoço para comprar janta, né? A gente já passou muito por isso também. Mas é muito desse processo, né? Vai aos pouquinhos, economiza, busca outras formas de renda, né? Vai acumulando patrimônio, que o tempo vai passar de qualquer forma, né? Então, se você começar agora, daqui a 10 anos você já vai ter conseguido acumular ali um patrimônio bem interessante, né? Se a gente tivesse começado há 10 anos atrás, hoje a gente já estaria numa situação muito melhor, né? Então, é importante a gente começar a dar esse primeiro passo, né? E olhar para essas formas, buscar formas de como é que eu faço para ganhar mais dinheiro, então, já que, poxa, eu ganho R$1.000, ganho R$2.000, mal consigo me sustentar, né? Então, o que eu posso fazer além para melhorar? Né? Internet, eu vou vender alguma coisa, eu vou me propor a fazer algo além no trabalho, né? Então, existem formas da gente, aos pouquinhos, ir melhorando e aumentando essa renda, né? E as coisas vão surgindo, né? Então, acho que a gente conseguiu passar por todos os pontos. Você quer deixar alguma mensagem final para as pessoas sobre esse tema que a gente conversou? Eu acho que a ideia aqui era realmente trazer um pouquinho sobre dinheiro, né? Contar um pouquinho da gente também. Tem bastante coisa para vir aí nos próximos episódios, né, Ana? Tem bastante convidado. Nos próximos episódios, a gente vai trazer convidados de áreas diversas para conversar aqui com vocês. A gente não vai falar sobre dinheiro diretamente, como a gente falou aqui hoje, então a ideia é ser um pouco diferente. Mas fiquem ligados em todas as nossas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, já curte, comenta aqui, compartilha com todos os seus amigos que querem aprender um pouquinho mais sobre dinheiro, porque a gente vai estar aqui 2 vezes por mês trazendo conteúdo para vocês. Obrigada, gente. Até a próxima.